Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, gente, na hora de você escrever o seu roteiro. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje o assunto deste vídeo é progressão dramática. Quem acompanha esse canal já há muito tempo, desde quando tudo era mato, sabe que eu sempre gostei muito de falar sobre progressão dramática. Eu fiz até um vídeo usando o Poe, né, a filosofia da composição do Poe, para explorar um pouco mais esse assunto. Mas agora que nós temos qualidade de imagem, som, de edição, valeu, editor! Hoje eu queria fazer um vídeo explicando sobre isso, o que é progressão dramática e por que ela é tão importante, né? Mas antes eu só vou contar para você o que é progressão dramática se você se inscrever nesse canal. Então daí, vou te dar 2 segundos. Se inscreveu? Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo nessa internet de meu Deus para criar e para falar sobre narrativa audiovisual, para ajudar vocês. Então, a única coisa que eu peço é que vocês me ajudem também. Se você se inscrever nesse canal, se você curtir esse vídeo, esse conteúdo chega para mais pessoas e mais pessoas conseguem ter acesso a tudo isso que eu tô falando aqui, que eu considero ser muito importante, porque eu queria muito que tivesse uma Carol lá atrás ensinando tantas coisas em vídeo. Eu acho que eu passaria por muito menos perrengue na vida se eu tivesse alguém me guiando desse jeito. Então, se inscreve aqui. Antes da gente falar exatamente o que é progressão dramática, eu quero focar com vocês nessa palavrinha, dramática. Como eu já repeti algumas vezes aqui no canal, drama quer dizer ação, tá? E o que é ação? É a presentificação de atos. Pô, se eu tô bebendo água, você pode falar, Carol bebe água, ou você pode mostrar eu bebendo água, né? Então a ação é o ato em si presentificado. Então quando a gente fala que nós estamos fazendo drama, nós estamos fazendo ação, é isso, a gente está presentificando as coisas. Ou seja, num épico, por exemplo, a gente conta coisas, né? Como as coisas se passaram e tudo mais. Já no drama, a gente mostra as coisas acontecendo. Como você deve saber, né? Os filmes, narrativa audiovisual, ela tem uma estrutura que, da forma mais comum, é dividida em 3 atos. Carol, pode ter mais atos do que 3? Super pode, gente, mas como esse é um assunto um pouquinho mais complicado, eu vou deixar para outro vídeo. Você só precisa entender que um filme tem uma estrutura e geralmente segue os 3 atos, tá bom? Se for um design clássico. Existe o design híbrido também, tá? Que pega elementos da narrativa moderna e mistura com os clássicos, e mesmo assim você precisa ter uma noção dessa base do clássico. É isso que eu sempre falo. Vocês geralmente querem já começar reinventando a roda, mas primeiro a gente precisa entender como se faz o feijão com arroz para depois fazer uma comida, né? Uma comida de chefe. Vamos por partes. Cada ato você vai ver que ele tem um ponto de virada. Esse ponto de virada, ele tá levando para um outro lugar essa narrativa, né? E a gente vai precisar, entre esses pontos de virada, de uma progressão dramática. O que te faz sair de um ponto de virada e chegar em outro é justamente esta progressão, porque ali você vai aumentando, você vai subindo um degrau, você vai virando os beats para as coisas ficarem cada vez mais complicadas para o seu protagonista. A progressão dramática é, portanto, a progressão na ação que faz você chegar de um ponto a outro. Se a gente está falando de progressão, jamais será linear. Essa reta, que não é reta, a gente bota, né, do plot point 1 pro plot point 2, uma reta, mas nunca é uma reta, porque existe uma progressão ali. Tá, Carol, mas então por que isso é tão importante, pelo amor de Deus? Então, gente, eu acredito que a falta de consciência da progressão dramática é um dos principais problemas em um roteiro. Sério mesmo, eu leio roteiros, né? Eu já fui curadora do Rota, eu faço consultoria. Inclusive, se você quiser entrar em contato comigo, que você quiser saber um orçamento para o seu roteiro, só você mandar um e-mail para contato.carolsantoyan@gmail.com. Mas, então, isso é o que eu mais vejo as pessoas pecarem. Sabe quando a gente assiste um filme ou uma série
E ele, no meio ali, no segundo ato, ele parece estranho, ele parece arrastado, parece que a gente tá assistindo o mesmo filme, parece que o negócio não avança, sabe? Este é um nítido problema de progressão dramática. Por quê? O que acontece e é muito comum? É muito comum de acontecer as repetições dos beats. O que são beats? Beats são pontos importantes que viram sua história. São momentos que viram. Ah, beleza, aconteceu isso, mas aí aconteceu isso. Ah, beleza, aí aconteceu isso, sabe? Beat é mais ou menos isso. É tudo que acontece que joga a história pra frente, que faz alguma coisa pra ela se movimentar. Ou seja, você, como storyteller, como roteirista, a gente precisa entender que cada beat tá subindo um degrauzinho ali na história. Cada beat tá construindo alguma coisa. É o que o McKee chama de complicações progressivas. Ele até fala bastante da brecha, acontece alguma coisa, isso força o protagonista a tomar uma outra atitude, enfim, e assim a gente vai progredindo ao longo da jornada. E se você não pensa nisso, acaba que você pode repetir os beats ou desequilibrar os beats, sabe? Você pode repetir o mesmo movimento, não exatamente o mesmo movimento, mas você repete algo que está no mesmo nível, ele não é mais arriscado, ele é exatamente no mesmo nível, você não está contribuindo para essa progressão, você só está dando passo e não subindo degrau. Ou pode acontecer de você desequilibrar o beat, por exemplo, você tá indo e de repente você bota um beat fraco que não faz muito sentido porque você já avançou com os outros beats. Então você precisa ter um equilíbrio, uma progressão. Você não pode esquecer que é uma progressão dramática. É muito importante pensar isso na hora da gente desenvolver, porque o que acontece? Às vezes a gente coloca uma cena com um beat super forte logo no começo e depois o que você faz? Você não tem mais o que fazer, você já elevou o risco das coisas, então tem que ser aos poucos. Eu vou ler aqui uma passagem muito interessante que o McKee fala nesse livro, né? Um livro que eu agora tô citando bastante. A gente tem ciclos aqui no canal, cada ciclo de repetição de livros, mas ele vai dizer o seguinte: se você olhar atentamente para as panças frouxas penduradas sobre o cinto de muitos filmes, você vai descobrir que ali a visão e a imaginação do escritor falharam. Ele não conseguiu construir progressões e o efeito, portanto, foi um retrocesso na história. No meio do segundo ato, ele deu às personagens ações menores do que aquelas do primeiro ato. Não ações idênticas, mas ações de um tamanho ou tipo similares. Enquanto nós assistimos, os nossos instintos nos dizem que essas ações não levaram a personagem ao que ela queria no primeiro ato. Portanto, elas não vão levá-la a lugar nenhum no ato 2. O escritor está reciclando a história e nós andando em círculos. É interessante, né, pensar até nessa coisa do andar em círculos, porque tem filmes que são circulares. Por exemplo, como é que é o nome daquele filme? Dia da Marmota, eu esqueci. Tem esse filme que ele acorda todo dia. Parece que ele tá repetindo a ação, mas se você for ver, existe uma progressão dramática nisso. Um curta que venceu o Oscar, o último Oscar, ele também usa essa coisa de repetir, né? Acorda e o dia é o mesmo, mas mesmo assim, cada dia é mais difícil que o outro até, e aí você vai aumentando os riscos, sabe? Você vai adicionando camadas para cada dia, então isso é bem interessante. A progressão dramática existe até para filmes que parecem que têm a intenção de andar em círculos. Então, quando o McKee fala assim, o escritor está reciclando a história e nós andando em círculos, é andando em círculos mesmo, sabe? Você não está saindo do lugar. E um filme que não sai do lugar é um filme sem progressão dramática. É por isso que eu sempre bato na tecla. Antes de você até aprender exatamente a estrutura, onde vem o plot, o básico que você precisa saber é a progressão dramática, para que você não ande só em linha reta ou que você não fique retornando para o mesmo lugar sem ter um crescimento na história. Você precisa entender que toda história ela tem esse movimento, porque vai aumentando os riscos pro protagonista, vai aumentando o risco, né, as brechas que o McKee fala. Então eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que esse vídeo tenha sido útil para vocês pensarem a estrutura de vocês, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo. Tchau!